Nesse momento, os professores titulares Benedito Barra Vieira e Rinaldo Pôncio Mendes farão uma apresentação sobre o resgate histórico da disciplina. Assim, convidamos o professor titular Benedito Barra Vieira para a sua apresentação. Boa tarde a todos, mais uma vez. Inicialmente eu quero agradecer a minha disciplina por ter me dado essa oportunidade de trabalhar e resgatar essa história, que vocês vão ver que ela é muito rica e tem muitas coisas interessantes para contar. Já o Pascoal e a Kika já escorregaram para cá e para lá, mas agora a gente vai contar a historinha, que pode desagradar a uns e a outros, mas é a história, a gente não muda a história, né? A história é a história. Também não vamos fazer nada político, viu, Pascoal? Nem agressivo, vamos contar a história. Só estou dizendo isso porque quando a Lenice e a disciplina me convidou para fazer esse resgate histórico, né? Quando você está numa reunião, aqui todo mundo é aquela festinha, né? Ah, que bom, você vai falar e tal. Aí depois eu cheguei em casa e caiu a ficha. Puxa vida, como é que eu vou levantar essa história de 50 anos? E aí eu me assustei. Concordo que já não estou mais em idade de tomar susto, mas eu me assustei. E vi que não tinha outro jeito, tinha que trabalhar para resgatar a história. E é isso que a gente fez, né? Então, o que eu fiz? Fiz um organograma para vocês terem uma ideia de tudo que aconteceu. E essa história foi contada baseada em arquivos da disciplina, no centro de memória. Precisei ir lá no centro de memória para conversar com a Marta sobre um pouco da história da FCMBB. Os depoimentos, entrevistei o Montelli, entrevistei a Luísa, entrevistei várias pessoas, né? E aprendi um monte de coisa que a gente achava que era e não era. Documentos pessoais, documentos da internet e entrevistas. Então a minha história começa aqui, em 72, né? Um belo sábado de janeiro, em que a Folha de São Paulo trazia o meu nome lá estampado. Você passou na Faculdade de Medicina de Botucatu. Então a minha história aqui em Botucatu vai de 72 até hoje. A história da nossa saudosa FCMBB, ela vai de 62 a 76. Tinha até uma logomarca, depois eu vou contar como é que o Meira interpretava essa logomarca. E a história da disciplina começa aqui por volta de 68 até 2018, um pouco antes vocês vão ver. Bem, vamos lá. Na década de 40, a tuberculose não tinha tratamento. Então, o que o pessoal fazia? Construíam hospitais, de preferência em cidades de bons ares, como é Botucatu, como é Campos do Jordão, e colocavam os pacientes separados da família, né, para comer bem, né, tomar sol nos solários, por isso que existem os solários aqui nesse hospital, e achava-se que curava-se a tuberculose assim. Então o governo do Estado investiu nesses hospitais, né, esse é um deles, que é o nosso. Mas por volta de 1950 apareceu a streptomicina, primeiro antituberculostático. E aí, depois veio a isoniazida e tal, e o tratamento não era mais feito em sanatórios, e sim em casa. E aí o governo ficou com o seguinte problema: o que eu vou fazer com esses hospitais? Botucatu pleiteava já uma faculdade de medicina, e aí, em 1962, o então governador Carvalho Pinto cria a nossa gloriosa FCMBB, né? Em 63, por incrível que pareça, o primeiro diretor dessa faculdade, ele era professor titular da USP, professor Meira. E ele era chamado de Meirão, porque o nosso era o Meirinha, certo? E o avô era o Rubião. Então, era Rubião, Meirão, Meirinha.
Então, o professor Meira, João Alves Meira, veio aqui e com o professor Montenegro eles montaram, né, começaram a instalar a tal faculdade de Ciências Médicas. E uma coisa interessante é o logo da FCNBB. Então, essa escola nasceu dentro de um novo paradigma, que é o paradigma transnacional. O professor Meira dizia assim, olha, ele me explicou esse logo, né, porque foi quando ele foi diretor que foi criado. Então, esse logo tem as 4 unidades básicas, que é medicina, biologia, agronomia e veterinária, e é interligado pelos vasos comunicantes, ele chamava. Então, essa interligação aqui era dos vasos comunicantes. Ou seja, naquele tempo não existia esse termo, né? Mas ela nasceu dentro de uma ideia transnacional. Essa foto aqui foi de quando eu cheguei aqui já em 1972, que foi cedida por um colega de turma. Esse é o professor Habermas. E ele escreveu o seguinte, quando eles fizeram 50 anos, né? Não nessa agora, na outra vez. Tudo foi, o tempo não passa, nós aqui vivemos cada tempo e passamos. Tudo foi organizado para que os que aqui chegassem naquelas primeiras turmas pudessem ter cursos diferentes, a começar pela denominação da instituição, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas. Os professores, corajosos, aderiram a um projeto inovador, com o início dos cursos de Medicina, Biologia e Veterinária. Os alunos fariam em conjunto o mesmo aprendizado básico em Ciências Biológicas. Foi assim que nos sentamos nos bancos improvisados em 26 de abril de 63 para assistir à aula inaugural, abrigados num prédio que tinha formato de hospital, cuja primeira enfermaria foi inaugurada em 1967. Aí, em 1965, começa a instalar o Departamento de Medicina e chegam os pioneiros, né, da clínica, o professor Dutra, de Ribeirão, Tiberê, Nelson de Souza, e o professor Augusto César Montelli, que eu tive a honra de entrevistá-lo para essa história. Ele está aqui presente. Muito obrigado, Montelli, pela presença. E na cirurgia, Trindade, Amafei, Saad e Jorge Gabriel. Incluía tudo. Isso era o curso de medicina, né? E então, está duro para eu aprender aqui. Em 66, o professor Montelli conhece o Meira, lá em São Paulo, quando ele foi passar a visita na enfermaria do Meirão, que era o pai do Meira, que era o chefe do serviço, né? E aí o professor Montelli, o Meira encantava, né? Conversou bastante com o Meira, e aí, isso agora eu que estou dizendo, hein, Montelli? Montelli chegou para o Dutra, falou, Dutra, olha, tem um cara lá em São Paulo, assim, ele falou, convida ele para vir para cá. E aí, nesse ano, o professor Dutra, né, entregou para o professor Montelli o convite para o nosso caro Meira, que está aqui, da formatura dele de 58, eu consegui resgatar essa foto. E aí o professor Meira foi convidado para vir para Botucatu, né? Nesse ano, o Montelli teve a honra de atender o primeiro paciente. Então, indiretamente, a EMI atendeu o primeiro paciente aqui nesse hospital. Porque o Montelli veio para cá para fazer hemorragias infecciosas e parasitárias lá de Ribeirão Preto. Tá certo? Se vocês acharem que eu estou mentindo, ele está ali, vocês perguntem para ele, tá bom? Bom, e em 67, o professor Meira vem para Botucatu. Ele aceita o convite do Dutra, do Montelli, vem para Botucatu e em 68 instala a primeira turma de internato. E a disciplina começou a ser organizada pelos dois. Tá? Mas o Meira era um indivíduo cativante, pioneiro, visionário, e já se meteu em política. Em 68, então, ele já foi primeiro diretor do Hospital das Clínicas. Isso aqui eu tirei da biografia dele da Academia de Medicina. E ele era muito bem relacionado, né? Claro, pedigree que ele tinha. E aí, ele levava o pessoal no Hospital Nilo Ribas, junto com o professor Montelli, e lá, né, eles conheceram o professor Tiriba, que é da Unifesp, o professor Airosa Galvão, e no Instituto Butantan, quando eles levavam o pessoal para ver lá as cópias e ver os pacientes no Hospital Vital Brasil, era o professor Gastão Rosenfeld que ajudava nessa empreitada. Então começava a nascer a AMI. Né? Em 69, a AMI instala alguns leitos na enfermaria de clínica médica. E em 70, o Meira é
nomeado diretor da Faculdade de Ciências Médicas. E nesse ano também chegam mais colegas, a professora Margarida e a professora Maria Cecília Binder, que vieram juntar-se ao time, e além disso contrata-se um ex-aluno, que era o professor Evanil Pires de Campos, que foi meu professor junto com o professor Tietê. Em 71, instala-se a enfermaria de MI. Né? E em 71, eu achei que o primeiro secretário da MI era a Luísa, e não é. O primeiro secretário da MI chama-se Paulo Bravin, que eu não sei se pôde vir, acho que não está presente, mas eu convidei pessoalmente. Nesses 10 anos, entre 67 e 76, a disciplina pertencia ao Departamento de Clínica Médica. Bom, o Meira, como diretor, teve algumas iniciativas, algumas oportunidades, porque o universo conspira o tempo inteiro nos oferecendo essas oportunidades. O difícil é você enxergá-las. Então, em 1970, cria-se na África, num país chamado Togo, que está aqui, né? Cria-se uma universidade. E a Organização Mundial da Saúde entra em contato com o ministro do Brasil, Gibson Barbosa, que encaminha para o Luiz Ferreira Martins, que era o coordenador da CESESP, que era a Coordenadoria dos Ensinos Superiores do Estado de São Paulo, a necessidade de capacitar o corpo docente na África em medicina e agronomia. Ele disse, tem uma escola lá em Botucatu que é bambambam nisso aí. Mandou o pessoal para cá. E aí, em 72, firmou-se um acordo entre o Brasil e o Togo, e a Faculdade de Ciências Médicas torna-se a executora desse projeto. E o Meira viaja, então, esse ano, em missão oficial ao Togo. No ano seguinte, vocês vão ver depois por que eu coloquei isso aqui, em 73, ele, o Tietê e o Mafei viajam para o Humaitá, para uma inspeção lá no Humaitá, que depois teve o desdobramento do projeto Malária. Em 74, a missão do Togo veio para o Brasil, e o prefeito de Botucatu, Plínio Paganin, decreta hóspedes oficiais do município. Em 75, o professor Evanil vai para lá com a esposa para colaborar na capacitação docente. E em 76, chega esse professor, o Amedomé, que eu tive aula com ele no 5º ano, eu já estava na enfermaria nesse ano, e ele contou uma história que eu achei extremamente absurda, mas é uma história verdadeira. Na África, eles hidratavam crianças com água de coco. Ótimo, né? Hidratar com água de coco é ótimo. Na veia. Na veia. E ele mostrava o coco conectado, tá? E ligado na veia da criança. Um negócio assim, absurdo. Mas eles faziam isso na África com sucesso. Tá certo? Bom, essa é a missão togolesa que veio, essa imagem foi resgatada lá no Centro de Memória. É o professor Meira aqui no centro. Esse aqui, inicialmente a gente achava que era o reitor da universidade, não é, o cônsul do Togo, depois a gente veio aprender, né? E aqui o Odinelo Aldi, que era o representante do Plínio Paganin, o prefeito de Botucatu. Naquele ano, eles inauguraram, isso existe, a fotografia agora, a Alameda República do Togo. Fica ali na Praça Isabel Arruda. Esse obelisco foi colocado lá na época que existia uma Alameda, agora não existe mais, é uma praça, muito bonita por sinal. E então nesse ano essa missão veio e aí descerraram a placa da República do Togo, e isso está na história de Botucatu. Tá certo? Curioso aqui, né? Tem alguns aqui que eu tentei descobrir, por exemplo, esse aqui deve ser o Armando Alves. Certo? Esse aqui deve ser o Saad. Meio bombadinho para a época, né? Parece o Saad. Os outros eu não consigo identificar. Mas o Armando é o Armando, com certeza. Bom, em 72, o Tietê começa suas atividades na disciplina, voluntariamente. E chega em 73 a Luísa, a segunda secretária da MI. Aí o Paulo Bravin sai e vem a Luísa. E em 76, esse ano foi um ano turbulento, né, no estado todo. Por quê? Criou-se a Unesp, ou seja, encerra-se a FCMBB, começa a Unesp, cria-se junto o departamento de MI. O professor Montelli, Cecília Binder e Margarida transferem para outros departamentos, e o Tietê transfere-se definitivamente para a MI. Ou seja, houve um total rearranjo na disciplina em 1976. E mais uma coisa, em 76 instala o projeto Malária no município de Humaitá, que eu tive a honra de participar da primeira equipe, né,
que eu vou contar rapidamente para vocês. O Tietê era coordenador do projeto Rondon, isso facilitou a implantação do projeto na Amazônia. Bom, o Maitá, então, um belo dia, eu estava passando pela EMI, agosto de 76, chegamos no almoço, na triagem, antiga triagem, que era um pronto-socorro, depois do pronto-socorro, lá de cá, embaixo da EMI. Eu estou chegando, junto com o Pita, um colega de turma, e chega um indivíduo de 2 metros de altura, e ele falava assim, boa tarde, né? Eu estava assim, boa tarde, queria convidá-los para ir comigo para a Amazônia. Vou montar um projeto de malária no município de Maitá. Deus do céu, o que esse cara vai fazer na Amazônia? E olha, hoje à noite a reunião na minha casa para a gente já decidir o que vai fazer. Era assim. Né? E aí, cheguei em casa, né? Falei para a namorada, olha, vou para o Maitá. Como que você vai para o Maitá? Vocês pensam que tinha o WhatsApp naquele tempo? Não. A gente marcava de sexta-feira, 8 horas da noite, tinha que ir lá na telefônica para telefonar para a Silvia. Então, de sexta-feira à noite, 8 horas da noite, ela estava me esperando aqui, eu ligava para ela para conversar com ela de Humaitá. E aí nós fomos para Humaitá. E lá o professor Meira delineou todo um projeto de estudo da malária. Humaitá é uma cidade que fica a 200 quilômetros de Porto Velho, né, a 600 quilômetros de Manaus. Ela é cortada pela rodovia 319, aqui, que é Porto Velho e Manaus, e a Transamazônica, a BR-130. Tá? E fica à margem esquerda do Rio Madeira. Então ele delineou um estudo de comparar a malária do pessoal que morava nas estradas, no Beiradão, que era o pessoal que morava às margens do rio, e na zona urbana. E aí em 1980 a gente consegue publicar o primeiro trabalho realizado lá em Humaitá. E esse era o Humaitá. Aqui então, margem esquerda do Rio Madeira, a cidade, né? Esse foi um estudante, foi junto com a gente, então o professor Meira tinha o hábito de pintar o fígado e o baço do indivíduo. Tá vendo aqui? Esse indivíduo pegou malária lá. Aqui a Conceição, não sei se a Conceição está por aí, convidar a Conceição lá. Conceição e a Cida colhendo sangue de uma índia, né? Lá na tribo Teaim. Esse aqui era o cacique, Tuxala. Esse aqui sou eu, viu? Fazendo uma punção de medula no chão da Amazônia. Era assim que ele trabalhava lá. Bom, tinha o apoio do 54 Batalhão de Infantaria e Selva, o 54 bis de Humaitá, que os tenentes, o pessoal ia sempre visitar o projeto Rondon, porque sempre tinha uma menina mais bonita lá, uma estudante, então eles visitavam muito o projeto Rondon, que era aqui a sede, nesse prédio. Então todo dia tinha hasteamento da bandeira, né? E eles cantavam esse grito de guerra deles, ao receber a boina verde, símbolo do combatente, prometo tudo fazer pela grandeza da Amazônia, do Brasil, selva. Esse era o grito de guerra do pessoal dos 54 bis de Humaitá, que tem uma importância estratégica lá naquela região. Aqui nós, pescando de fim de semana, né? Por incrível que pareça, aqui sou eu, do Magrelão, e aqui é a Luísa. Esse aqui eu não consegui, esse aqui é o Progresso Garcia. Filho do Progresso Garcia, que foi vereador aqui em Monte Redondo. E essa aqui é a Noemi, mulher dele. Bom, 78, começa a residência em moléstia infecciosa. E aí, quando eu fiquei fascinado pelo projeto em 76, lá na Amazônia, nunca tinha palpado um baço. Aliás, hoje aqui estudante que palpa baço deve ser coisa raríssima, né? Nunca tinha palpado um baço. Palpei lá, fiquei fascinado pela MI, voltei de lá e falei, vou fazer esse troço aí. Né? Aí uma professora, não vou dizer que departamento, mas da escola, disse assim, tira isso da cabeça, aquilo que a Kika falou, as vacinas vão acabar com as doenças infecciosas, você não vai ter emprego. Isso em 78. Mas aí eu estava fascinado pelo projeto e fui. Aí a Jussara também, que era formada em São Paulo, veio para cá e começamos a fazer a residência. No final do segundo ano, naquele tempo a residência tinha 2 anos, fomos contratados como médicos, como professores, né? E curioso, depois vocês vão ver como é que... A história é interessante porque você aprende uma série de coisas, né? Olha aqui, nós éramos, em 1978, 5 docentes. 1978. Bom,
tinha que fazer tudo o que tinha que fazer aí, né? Não era tão grande como é a disciplina hoje, mas tinha que fazer tudo o que tinha que fazer. Já existia o ambulatório geral, o plastomicose estava começando, agora virou micologia clínica, certo, Getúlio? Pelo que eu consultei lá, micologia clínica. Bom, em 81, a gente publicou o professor Beira, o prestígio dele conseguiu, com o professor Lacasse, que era diretor do Instituto de Medicina Tropical, um fascículo, um suplemento da revista do Instituto, que era indexado naquele tempo, do ISE, já tinha fator de impacto. E aí o professor Lacasse fez esse editorial. A Faculdade de Medicina de Botucatu, que desponta no cenário médico do país com toda a sua enorme potencialidade, pela excelente qualificação científica, mantém o Humaitá campus avançado, lá se desenvolve múltiplas atividades, uma demonstração inequívoca de solidariedade tão rara nos dias de hoje. Acho que é raro sempre isso, né? Valorosa equipe de especialistas, liderada pelo Meira, que me ligam laços de velha e defectível amizade, vem realizando, e aí ele vai falando. O presente suplemento, né, verdadeiro manual atualizado de malária, é um repositório dos mais valiosos sobre o assunto da nossa doença, da nossa patologia, com riqueza de informações e tal. Honra-me apresentar à classe médica, bem como aos colegas, o presente suplemento que enriquece a bibliografia. E aí continua o professor Lacasse. Filho e neto de médicos, Domingos Alfineira, também o mestre da generosidade, da benevolência, mestre magnânimo, nobre inteligência, aberta, e aí vai. Né? E por fim ele conclui que a Faculdade de Medicina de Botucatu está de parabéns, trabalhos como esses marcam de forma indelével uma instituição. Então, esse foi um editorial. Ai, meu filho, você vai me matar. 10 minutos só para acabar? Bom, vamos lá. Em 81, criam-se os plantões da NI. Os plantonistas eram esses, junto com a Dermato. Instala-se o laboratório de NI. Criamos o programa de aprimoramento, e a Silvia de Santi era a primeira bióloga, né? E ela e o Meira que tocavam o laboratório. Em 82 a gente repete a façanha, né, de suplemento, mais com 13 trabalhos, e aí uma coisa interessante é que foi agregado o pessoal de Manaus, o professor Heitor Dourado, do Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Então o projeto tornou-se nacional. E em 82, essa história eu preciso contar. Posso contar aí, aqui que está aí, eu preciso ouvir essa história. Criou-se a FAMESP, sob protesto da comunidade acadêmica. E foi interessante, porque o professor Meira tentava convencer a comunidade que a FAMESP, ele dizia, a FAMESP vai salvar a Faculdade de Medicina. Ele dizia. Aí ele me chamou, junto com o professor Osíris, disse assim, preciso conversar com vocês na minha sala. Osíris era da Neu. Olha, vocês vão me ajudar a aprovar essa fundação, e aí contou toda a história. E nós, evidentemente, trabalhamos para isso e acabamos sendo os primeiros conselheiros da FAMESP. Né? Em 82 chega o Paulinho, contrata mais um docente, e eu defendi minha tese de mestrado, que foi dentro do programa de clínica médica e coletado material em Humaitá. E aqui agora duas grandes sinalizações do universo. 1985, por isso que precisa contar essa história, Alexandre. Desculpa aí, mas vamos lá. Sob protesto da Faculdade de Medicina, interna-se o primeiro doente de AIDS. Então, nós tivemos uma reunião com o diretor da Faculdade de Medicina e a professora Neuza Dilon junto. E o diretor disse assim, nós não temos avental, nós não temos agulha, nós não temos... Porque tinha que isolar esses pacientes, não se sabia como é que transmitia isso. E nós não temos isso, aquilo outro, aquele outro. E a doutora Neuza, ela chegou, abriu a bolsa, arrancou o talão de cheque do Banespa e disse assim, quanto custa, professor? Ele disse assim, tinha um, eu não me lembro agora o nome, mas tinha um técnico do hospital. Ah, professor, vai custar, sei lá, 5 mil reais. Ela virou e falou assim, isto é fósforo. Um momento só, preencheu o cheque e deu para o cara, interna o paciente. Esse paciente depois acabou voltando, né, e morreu no plantão. Calenice, eu e Sumaia estávamos presentes. Então, isso aconteceu, isso foi uma coisa que marcou muito naquela oportunidade. Calenice chegou naquele ano, foi contratada, defendia a tese de doutorado, e outra coisa que aconteceu 2 anos depois.
paciente picado de cascavel vindo de Laranjal, precisou ser feita uma traqueostomia de urgência no paciente no leito. Eu era plantonista, liguei no centro cirúrgico, o Shoichi Kobayashi era o médico, cirurgião, e o Shoichi disse assim, pediu para a enfermeira dizer, diga para ele que eu estou em campo, ele que faça a traqueostomia. Bom, e eu fiz. E o paciente voltou a respirar. Aí depois veio o Jair, que é da otorrino. Ah, que traqueostomia belíssima. Meu filho, não sabe que eu passei essa noite, não dormi, né? Por causa do estresse. Bom, em 86, então, o projeto Malária estava se consolidando internacionalmente. Foi um encontro no Rio de Janeiro, aqui tinha os professores de fora do Brasil, então era um projeto que estava com reconhecimento internacional. E no final do ano, o projeto acaba. Encerra o projeto, 10 anos de atividade, 2 laboratórios montados aqui e lá, e 40 publicações. Era o final da ditadura, o regime militar, e as mudanças precisavam ser feitas. E uma coisa que eles fizeram foi acabar com o projeto Rondon, porque o projeto Rondon lembrava militarismo, e quem veiculava a gente era o projeto Rondon, então acabaram. E nós tivemos uma reunião na reitoria, o professor Mira estava presente, e o reitor disse esta frase: a Amazônia não é problema da Unesp. E o Mira disse isso aqui, ó. Na vinda de São Paulo, eles cortaram nossos braços, nossas pernas, não cortaram nossas cabeças e nossa capacidade de pensar. E aí, a vida continua sem projeto Malária. Em 87 lançamos o livro de terapêutica, e aí em 89 cria-se o projeto Cascavel, porque o professor Montenegro me disse assim, vai no Instituto Butantan, pede um pouquinho de veneno, para você testar nos ratinhos para ver se você consegue repetir a lesão hepática nesse paciente. E aí o Butantan disse assim, não. Não. Mas alguma coisa vai acontecer. Carlos Roberto G. Lima vem trabalhar com a gente e contrata-se a Cristina. Em 91, o Carlinhos, que aconteceu o seguinte, o Butantan disse não, aí nós fomos para Ribeirão. O professor Mauro nos recebeu lá, extraiu o veneno das cascavéis, né? E disse assim, manda seu técnico aqui, que eu treino ele para extrair veneno. Então o projeto Cascavel nasceu porque o Carlinhos foi lá aprender a extrair veneno e numa dessas ele se acidentou. Tá certo? Bom, história. Em 91 cria-se o departamento que separa-se da Dermat e lança-se o livro de Clínica de Doenças Tropicais. O programa de animais peçonhentos começa aqui, o Reinaldo foi o pioneiro, está ali o Reinaldo, oficializa o programa de pós-graduação, contrata a primeira médica, a Denise, cadê a Denise? Está por aí, olha lá, a Denise lá. Cria-se o programa de aprimoramento profissional, Maria Luísa Fogo, não sei se está presente. Bom, 93, olha a sinalização do universo. A universidade oficializa o CEVAP. Bom, a história é outra, mas enfim. Lançamos a segunda edição do livro de terapêutica, lançamos o primeiro livro de venenos e contratamos a Sueli como bióloga do laboratório. Saudosa Sueli. Em 95, o Reinaldo defende a primeira tese, primeira dissertação de mestrado, né? E nesse mesmo ano a gente lança a primeira revista eletrônica científica do Brasil, que hoje tem parceria com o grupo Springer Nature. 96, o Paulo vai para os Estados Unidos, ficou 2 anos de férias, né, Paulo? Eu tive a honra de ir lá, conhecer a casa do Paulo nos Estados Unidos. Contratamos a segunda médica, a Valéria, né? E a primeira tese de doutorado. A Lourdinha está por aí, eu vi a Lourdinha por aí. A Lourdinha estava aí até agora. A primeira tese de doutorado foi a professora Maria de Lourdes, lá da microbiologia. Foi a primeira tese de doutorado do nosso programa. Criamos, o Paulinho volta dos Estados Unidos, em 99 ele cria o programa de aprimoramento profissional, né, em nutrição, e também no ano seguinte, 2001, 2 anos depois, o programa de protozooses. Em 99 fizemos o primeiro encontro dos ex-residentes. 2002, agora é a nova geração.
Chega a moçada. Estou encerrando. Chega a moçada. Ricardo chega para ajudar, foi contratado e hoje ele coordena os ambulatórios de infecção, transplante renal. Depois vem o Carlos Magno, em 2003, todo o currículo dele aí. 2004, o Meira dá a resposta ao universo e diz assim, isso ele disse para o diretor no dia que o paciente não queria ser internado. Um dia teremos um lugar decente para atender esses doentes. Essa foi a frase que o Meira disse para o diretor da época, e quando ele cria aqui em 2004 o SAI Infectologia, que já foi dito. Colaboradores especiais que fazem a diferença. Aqui a minha homenagem é essa moçada. Por quê? O modelo acadêmico brasileiro está exaurido. E a Faculdade de Medicina vai ser a última a morrer nesse modelo, porque ela tem esses braços jovens, que são médicos contratados pela FAMESP, muitos, por isso que o Meira dizia, a FAMESP vai salvar a Faculdade de Medicina. E então essa moçada, né, a homenagem a eles por tocarem hoje a disciplina. Porque em 1979 nós éramos 5. Hoje, se eu me aposentar, seremos 4. Tá? Com todo o serviço, com o crescimento do serviço. Tá? Aí, em 2008, mais colaboradores, a Sueli é contratada em definitivo como docente, o Júlio, a Michele, o Rodrigo, Juliane, né? Aí veio o Alexandre, que vocês conheceram, né? O Alexandre coordena o primeiro ensaio clínico com antiveneno, tá? Em atenção às normas da Anvisa. Em 2015, fizemos um encontro os 35 anos da residência, aí o grupo todo. E agora em 2000, nós deixamos um legado transnacional. O Rui, aluno, veio fazer um programa de aprimoramento, se apaixonou, queria fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí ele queria imunizar animais para produzir antiveneno. Foi buscar ajuda no Instituto Vital Brasil, em Niterói. Lá eles processam. Tá? Buscamos parcerias no exterior. Aqui tem a Leslie e o Chico numa reunião para poder montar o protocolo clínico, e não é fácil, então nós pedimos ajuda para a França e para os Estados Unidos. Capacitamos a equipe clínica, o Alexandre é o coordenador do ensaio, a Mônica ajuda, esses dois aqui, a Ariane e o João Paulo, se desligaram recentemente. Capacita a equipe e atende o primeiro paciente. E eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque isso é histórico. Tá? E eu acho que vale a pena, apesar de vocês, o Alexandre está bravo comigo ali. 19 de agosto de 2016, sexta-feira, 9 horas de uma manhã fria. A Camila Presoto e o então marido dela, Roberto Pérez, tentam resgatar uma vaca fujona de nome Corneta, que estava caída numa ribanceira. É quando um enorme enxame se desprende do tronco que impedia o resgate. E as abelhas atacam a Camila. Foram em torno de 400 a 600 picadas. 80% na cabeça. Na hora foi um desespero. Fiquei nervosa, caí. Desculpe. Eu imaginei mesmo que eu ia morrer. Elas atacando minha cabeça e tampando a vista e tudo mais. Camila hoje mora na cidade de Avaré, oeste do estado de São Paulo, onde trabalha como professora. Na época do acidente, vivia numa fazenda de produção de leite. Eu fiquei bem deformada. Muita dor muscular, inchaço, mancha. Me falaram que eu estava com insuficiência renal. Camila talvez não pudesse nos contar essa história agora, caso não tivesse sido transferida de Avaré para Botucatu. A Faculdade de Medicina da Unesp já estava com o soro antiapílico desenvolvido, mas o medicamento inédito nunca tinha sido aplicado em ninguém. Olha o soro que a Camila recebeu. Antiapílico se refere a apis, que vem do latim e significa abelha. Não está à venda. É de uso exclusivo em pesquisa só em 2 lugares do país. A UPCLIN, Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu,
E o Hospital Nossa Senhora da Conceição da Unisul, Universidade do Sul, em Tubarão, Santa Catarina. E de cara, você topou ser cobaia dessa experiência? Sim, querendo ou não, todos os remédios hoje em dia que a gente toma para dor de cabeça, para dor de estômago, para qualquer coisa, teve uma pessoa que experimentou. De 5 picadas a 200 picadas de abelha, são 2 ampolas. Ana Paola Piloto é enfermeira da UPCLIN. Ela explica que o soro antiapílico é colocado na bolsa de soro fisiológico e aí, gota a gota, vai sendo infundido lentamente. Cada paciente, dependendo do número de picadas e do número de ampolas, conforme a reação alérgica que eles têm também, eles têm uma resposta diferente. Quanto tempo depois você passou a sentir melhor? Em questão de dor foi quase instantâneo. E já no outro dia eu vi, parecia desenho mesmo. As manchas que eram grandes foram diminuindo. O último exame que eu fiz, o médico falou que eu estava 100%. Bem, então, em 22 de agosto foi tratada a primeira paciente, que é a Camila, que vocês acabaram de ver. Um pouquinho da linha do tempo agora. Professor Girafales. Não, Tietê, né? Parece Tietê, olha aqui o Girafales. Evanil, pessoal todo aí festejando, então vou passar umas imagens agora, olha aí. Olha aqui, ó. Sumária, pessoal comemorando aí. Lenice, jovenzinha, cabelo preto, hein, Lenice? Aí a Silvia, a Ana, Carlinhos, Reinaldo, Tietê, Gin, as nossas secretárias, Andréia, Cristina. Olha o Ricardo como era jovenzinho, né, Ricardo? Aí o povo todo comemorando. Agora nós ficamos mais velhos, 2017. E os meus agradecimentos, então, a todo esse pessoal técnico-administrativo que ajudou a gente a carregar esse Andor nas costas, e a colaboração de várias pessoas que nos ajudaram a contar essa história. O legado que fica, de 50 anos, é mais ou menos esse. Algumas coisas estão exatas, outras não. Na graduação de medicina, em torno de 4.500 alunos, residência 87, aprimoramento 105, pós-graduação 186 mestrandos e 97 doutorandos, e pacientes com todos esses ambulatórios que nós temos hoje são alguns milhares. Esse povo aí que me inspira todo dia, minha homenagem aqui à pequenininha, né, que dá trabalho. E por fim, amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. muito obrigado. Você me enganou, eu comecei às 5, tem 5 minutos aí. Obrigado. Convidamos, nesse momento, o professor titular Reinaldo Pôncio Mendes para a sua apresentação. Boa noite a todos. Ilustríssimo professor adjunto Pascoal Barretti, digníssimo diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, em cujo nome saúdo todas as autoridades desta mesa que coordena os trabalhos de hoje. Caros amigos, colegas, alunos,
ex-residentes, senhores e senhoras. Não preparei um vídeo, então optei por essa apresentação. Não participei das reuniões de organização dos trabalhos de hoje, mas tive a liberdade de decidir de que forma iria apresentar uma fala que, de certa forma, trouxesse alguns aspectos da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias. E optei por fazer uma análise da sua estruturação, de tal maneira que vou ler o meu texto para que não me perca e para que não fuja do tempo que me foi destinado. E vou apresentar atividades desenvolvidas pela disciplina e, se possível, acompanhar com análise crítica o que é que nós aprendemos com isso, o que nós deixamos de aprender e assim por diante. De tal maneira que vou iniciar lembrando que em 1988, Bastos e Chiaradia registraram que provavelmente não há maneira mais eficaz de clarear o presente de uma instituição do que iluminar seu passado e conhecer sua origem. Por concordar com essa afirmação, farei algumas considerações históricas que talvez não sejam no conhecimento de muitos dos presentes nesta cerimônia. E a seguir tentarei relatar aspectos de nossa disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, que daqui por diante vou falar EMI, com foco em sua estruturação. Alguns botucatuenses, entre os quais o advogado e jornalista José Amaro Faraldo, vinham lutando para criar uma faculdade de medicina que poderia ser instalado no prédio construído para ser utilizado como sanatório para tratamento de tuberculose. Nessa época, o governo Carvalho Pinto tinha como proposta a criação de novos cursos superiores no interior do estado de São Paulo, que era parte do plano de ação do seu governo. Nesse contexto, o professor Lulio Assinto, reitor da Universidade de São Paulo, homem de extrema visão, criou não uma faculdade de medicina, mas um núcleo dedicado às ciências da saúde. Para estabelecer as diretrizes desse núcleo, indicou um conselho deliberativo, constituído por diretores de unidades universitárias da Universidade de São Paulo, a seguir: professora Damastor Correia, da odontologia, professor Euclides Onofre Martins, da veterinária, professor Dr. João Alves Beira, da medicina, e professor Mário Guimarães Ferri, da filosofia, e pelo professor Jairo Ramos, fundador da Escola Paulista de Medicina. O conselho era presidido pelo professor João Alves Beira e o professor Mário Rubens Guimarães Mortineiro era seu assessor nesse conselho deliberativo. Esse conselho tomou algumas decisões que eu gostaria de citar. O núcleo iria oferecer cursos de veterinária, odontologia, medicina e biologia. A área básica deveria ser comum. A estrutura deveria ser departamental. E o corpo docente trabalhar preferivelmente em tempo integral e dedicação exclusiva. Os docentes deveriam ser interessados em investigação, objetivando o desenvolvimento de pesquisas de bom nível. Os cursos deveriam ser, sempre que possível, semestrais, para que o corpo docente dispusesse de tempo para se dedicar à investigação e a estágios de aperfeiçoamento. O ensino deveria ser planejado por uma comissão de ensino multidepartamental e até supradepartamental, de forma a planejar programas coerentes e não fragmentados. O curso deveria ser formativos, com ênfase em atividades práticas, de campo, laboratório, enfermarias e um número de aulas expositivas. Esta proposta pode ser considerada fantástica, ainda hoje, e foi abraçada com paixão pelo professor Montenegro, pois, apesar da precariedade das instalações, das dificuldades para a contratação de docentes e da própria opinião do Conselho Deliberativo de que os cursos não deveriam se iniciar em 1963, os interesses políticos predominaram
e foi publicado o edital de abertura do primeiro vestibular. Deve-se ao professor Montenegro o enorme trabalho de instalar a Faculdade de Ciências Médicas de Botucatu, e desta forma, assim nasceu a faculdade, na qual o professor Montenegro fez de tudo. Foi escriturário, secretário, motorista de alunos, motoristas de professores que ele convidou para conhecer Botucatu, além de nos brindar com aulas magistrais e pesquisa de qualidade. Parte dessa história foi relembrada nesse final de semana, nas comemorações do cinquentenário da formatura da primeira turma. Passo agora às atividades da EMI. As atividades da disciplina de doenças infecciosas parasitárias da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu se iniciaram no dia 28 de março de 1967, e não 68. Esse curso foi ministrado pelo professor Domingos Alves Meira para a primeira turma de alunos do 5º ano médico, do qual faço parte, em atenção à solicitação do professor Euclides Onofre Martins e do professor Álvaro Campana, diretor da FCMBB e chefe do Departamento de Clínica Médica, respectivamente. Esse curso foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Hospital de Isolamento de Rio Ribas, e se encerrou no dia 6 de maio do mesmo ano. Com a contratação do professor Meira, no dia 9 de novembro de 1967, como responsável pela disciplina de EMI, então ligado ao Departamento de Clínica Médica, o curso de graduação foi ministrado pela primeira vez em Botucatu em 1968, cujo cinquentenário hoje comemoramos. Em agosto de 68, foi instalado o ambulatório da disciplina. A enfermaria de EMI contou com 5 leitos da Enfermaria Geral do Hospital das Clínicas, de maio de 69 a janeiro de 71. Período em que se planejou e se adaptou à ala do HC, a ela destinada, onde se encontra até hoje. O internato de EMI foi oferecido sob forma de rodízio para internos do 6º ano médico em 68 e 69. De forma integrada a disciplina de Medicina Preventiva e Saúde Pública em 70 e 71 para alunos do 6º ano, e a partir de 72 para alunos do 5º ano, exceto por um ano que oferecemos no 6º ano de Medicina. Em 76 foi criada a Universidade Estadual Paulista e a Faculdade de Medicina de Botucatu. Em 1977, o Departamento de Doenças Infecciosas Parasitárias, Hematologia e Radiologia, foi criado como decorrência da nova estrutura organizacional, e que foi estabelecida. Certo? Ao se criar um novo departamento, a disciplina, que contava com 2 docentes, professor Domingos Alves Meira e professor Ivanildo Pires de Campos, passou a ter mais um, professor Reinaldo Consonentes. Nessa oportunidade, aproveito para registrar meus agradecimentos ao professor Ivanildo pela consulta inicial e ao professor Meira pelo convite formal para me transferir para a disciplina de EMI. Ao ingressar na EMI, fiquei sabendo que o professor Augusto César Montelli, Maria Cecília Binder e Margarida Matos tinham sido docentes dessa disciplina. Embora não tivesse tido a oportunidade de trabalhar com eles, estou certo que deixaram sua contribuição. Em 1978 foi criado o programa de residência médica com 2 vagas, duração de 2 anos e acesso direto. Em 86, o programa passou a contar com 3 vagas para primeiro e segundo anos e a seguir, por determinação do Conselho Nacional de Residência Médica, a duração foi estendida a 3 anos. Como decorrência da formação de especialistas pelo programa de residência médica, a disciplina pode encontrar 2 deles em 1980, o professor Benedito Barrigeira e o professor José Marcondes Machado, e um terceiro em 82, o professor Paulo Cana Marques Pereira. Totalizando, portanto, 6 docentes. Seguimos as contratações dos professores Benício do Rosário de Souza, Ricardo Augusto Antunes, Carlos Magno de Castelo Branco, Sueli Aparecida Calva, Alexandre Naim Barbosa, alguns deles em substituição a docentes que se transferiram para outros serviços ou por aposentadoria.
Em meus primeiros anos de atividade na disciplina TI, participei de reuniões de caráter multidisciplinar, tendo como tema o uso clínico de antibióticos para todos os grupos de internato. Portanto, a cada mês repetia-se esse tipo de reunião. Dessa reunião participava o professor João Lúcio de Azevedo, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, especialista em genética de micro-organismos. A professora Cláudia Esteves de Oliveira Pires de Campos, microbiologista. O professor Ivanil Pires de Campos, o professor Domingos Almeiras e eu. Essa reunião era coordenada pelo professor Meira e durante a qual se fazia extensa e ampla discussão sobre o uso clínico de antibióticos. As reuniões abordavam aspectos do mecanismo de ação, farmacocinética, farmacodinâmica, resistência de micro-organismo e critérios utilizados na escolha do antimicrobiano. Um almoço de confraternização dos docentes encerrava a programação. Essa atividade trouxe grande contribuição ao conhecimento dos diferentes aspectos da terapêutica antimicrobiana e demonstrou a importância da multidisciplinaridade, aspecto bem absorvido pela disciplina de EI. Além disso, essa atividade gerou a publicação de alguns trabalhos de atualização sobre esse tema, o que deve ter contribuído para a boa prática de antibioterapia pelos médicos que dela tomaram conhecimento. Assim, chama a atenção para a importância que essa disciplina sempre deu às atividades multidisciplinares. Com o desenvolvimento de suas atividades didáticas, a disciplina passou a oferecer três cursos. Moléstias infecciosas parasitárias 1, oferecida a alunos do segundo ano do ensino médico, integrada a microparasito imuno, por vezes a docentes da medicina preventiva e saúde pública, utilizando 40 horas da carga horária das disciplinas do ensino básico. A segunda disciplina, fisiopatologia em moléstias infecciosas e parasitárias. É um curso teórico prático oferecido a alunos do quarto ano, com 60 horas de carga horária, e onde se estruturam as bases da especialidade. E a MI3, que é o internato. A justificativa para esse desenho curricular tinha como base a pequena atração que exercia a EMI sobre os formandos na escolha da área em que fariam a residência médica, e que a maioria dos programas de residência médica não previam estágio na disciplina de EMI, apenas os de clínica médica, dermatologia e, posteriormente, de neurologia. Assim, a formação de nossos médicos em MI dependeria do que lhe pudesse ser transmitido durante o curso de graduação. Essa consciência é extremamente importante para que se possa definir a linha de desenvolvimento dos trabalhos. Extensão universitária no campus avançado de Humaitá. Em 1972, a FCNBB foi convidada a fazer parte das instituições de ensino superior que desenvolveriam um programa de extensão universitária no campus avançado de Humaitá, que estava sendo criado juntamente com unidades universitárias de Bauru, Avaré e Jaú. O convite foi aceito e, na área médica, as disciplinas de EMI e dermatologia demonstraram interesse em participar do programa. O levantamento das instituições que ofereciam assistência em saúde foi feito por uma equipe de 3 docentes, como o Benê já apresentou. Francisco Berto da Mel Manfei, Domingos Almeida e eu. A seguir, nessa mesma viagem, contatos foram feitos com as secretarias de Estado do Estado do Amazonas e foi, ao nosso retorno, estabelecido um programa de ação na área médica, na disciplina no campus avançado de Humaitá. Todos os anos, nós reiteramos o convite para que outros departamentos participassem desse programa. Mas apenas uma vez nós tivemos um acordo, uma aceitação por parte da área cirúrgica.
Nós tínhamos selecionado previamente pacientes para a cirurgia e uma equipe cirúrgica que se deslocou até o Humaitá e era constituída pelos professores Pedro Gabriel Galvão Viana, da Anestésia, Arthur Roquete Macedo, da cirurgia, Marcos Augusto de Moraes Silva, da cirurgia, e Adécio Berezovski, da ginecologia obstetrícia. Entre os entraves que dificultavam a participação, eram citadas as atividades extensionistas não serem realizadas na área de inserção da Faculdade de Medicina, certo? E a dificuldade de se conciliar essas atividades com as aulas do curso de graduação. No entanto, a EMI aprovou a equivalência dessas atividades, permitindo a participação de seus internos e, após a implantação, de seus médicos residentes. Essas atividades se desenvolveram durante 17 anos e trouxeram várias contribuições ao município de Humaitá e à disciplina de EMI, algumas das quais gostaria de comentar. Apoio ao desenvolvimento do Humaitá pela atuação em todas as áreas do conhecimento e que nos coube a saúde, em especial a médica. Para desenvolver esse trabalho, vários cursos sobre desenvolvimento de comunidade foram oferecidos por técnicos do projeto Rondon ou por especialistas combinados. Aprendemos que a abordagem da comunidade sempre deve ser feita através de suas lideranças formais e informais e que somente com esse apoio as ações desencadeadas podem ter sucesso. Também aprendemos a ter paciência e perseverança, pois as unidades de avaliação do desenvolvimento de comunidade correspondem a períodos de 5 ou 10 anos. A atuação de internos e médicos residentes nas condições oferecidas pelas unidades de saúde no município, exemplo vivo da realidade brasileira. Interessante que hoje há uma exigência do MEC que grande parte do ensino médico seja feito nas unidades básicas de saúde. Naquela época não era, mas já fazíamos. Atendimento de saúde, médico, odontológico, farmacêutico, a população de comunidades estabelecidas às margens dos rios, em igarapés e ao longo das rodovias Transamazônica e Humaitá-Larga. Experiência no atendimento de pacientes acometidos por doenças prevalentes na região, em especial a malária. Muita gente nunca mais viu um caso de malária. Graças à captação de recursos junto às superintendências de desenvolvimento da Amazônia, através de projetos propostos pelo Dr. Luiz Alves Meira, pôde-se instalar um laboratório de pesquisa no campus avançado de Humaitá. Olhem o absurdo necessário. Os móveis desse laboratório foram confeccionados na marcenaria aqui em Botucatu, transportados, desmontados ao Humaitá por um C3, um avião super antigo, e montados no campus por nossos funcionários da FCNBB. Com base no apoio laboratorial, muitas pesquisas sobre malária foram desenvolvidas e mais de 50 artigos foram publicados. Além dos trabalhos realizados exclusivamente pela disciplina, algumas pesquisas foram desenvolvidas em colaboração com instituições de outros países, como se pode observar nos trabalhos apresentados no 60th Japan Brazil Symposium on Science and Technology, organizado pela Faculdade de Medicina de Botucatu em 1988, sob o auspício da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de São Paulo. No campo da pesquisa, entendemos e aprendemos a necessidade de se conhecer todos os aspectos da doença que se está estudando, do agente etiológico a tratamento e profilaxia, sem o que corre-se o risco de fazer avaliações parciais ou mesmo erradas. O desenvolvimento da assistência em saúde de forma integrada com as faculdades de odontologia de Araçatuba e de Araraquara e com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, aspecto que ainda para muitos é um sonho, cursos e atividades assistenciais integradas. Formação na especialidade. Vários docentes da disciplina de EMI frequentaram o curso de seleção de medicina tropical, oferecido pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, e coordenado pelo professor Carlos da Silva Lacas. O professor Meira foi aluno da segunda turma, Benê Jussara da 22ª, o Paulinho e eu da 23ª e a Lenice da 28ª. A seguir,
Com a aposentadoria do professor Lacasse, houve um hiato no oferecimento desse curso e muitos outros colegas não puderam dele participar. O programa desse curso era muito amplo, com atividades teóricas e teórico-práticas, mas com forte embasamento laboratorial, uma das fraquezas habituais dos médicos clínicos, certo? E resolvidos pelo curso. Estudo da paracúrcise de oidomicose. Em nossa faculdade, os primeiros estudos da paracúrcise de oidomicose se referem a um excelente trabalho epidemiológico, utilizando a avaliação de reações intradérmicas com antígeno polissacarídeo Favaneto, publicado por Carandini e Magaldi em 1974. E há muitos trabalhos desenvolvidos em modelo experimental com a infecção paracoccidioides de hamsters, sob a coordenação e orientação do professor Montenegro. Essas pesquisas analisavam a interação parasito-hospedeiro com foco na resposta imune e formação do granuloma. Dessas pesquisas participavam docentes do Departamento de Patologia e das disciplinas de Imunologia e Microbiologia do Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola, hoje Instituto de Biociências de Botucatu, aos quais se deve grande parte do conhecimento básico da interação parasito-hospedeiro e paracúrcise de oidomicose. A seguir, o professor Domingos Alves Meira sugeriu a incorporação das disciplinas de imunidade infecciosa e dermatologia aos que já vinham pesquisando nessa linha, criando-se o grupo de pesquisa em paracúrcise de oidomicose. Em reunião de que participei, ainda muito jovem, o professor Montenegro sugeriu que o professor Marcelo Ferreira de Franco fosse designado coordenador desse grupo, pois há pouco retornado de estágio realizado em Londres, encontrava-se muito atualizado e vinha desenvolvendo a linha de imunopatogenia, além de falar e escrever muito bem em inglês. Fundamentos básicos para a publicação de nossos estudos. Esse grupo se reuniu pela primeira vez no dia 17 de abril de 1980, na sala de reuniões do Departamento de Microbiologia e Imunologia, das 13h30 às 14h30, com a seguinte pauta: atividades do grupo, trabalhos de desenvolvimento, metas prioritárias e um tema de pesquisa, a amiloidose em plasmomicose sul-americana, apresentado pelo Marcelo. O grupo se desenvolveu muito em pouco tempo, incorporou outros pesquisadores, interagiu bastante com vários pesquisadores do Brasil e do exterior. Devo registrar que a constituição desse grupo multidisciplinar ocorreu muitos anos antes da existência de grupos similares, inclusive no exterior. As atividades desse grupo trouxeram muitas lições, algumas das quais gostaria de citar. O trabalho multidisciplinar é fundamental e favorece a formação de cada um de seus integrantes por proporcionar o conhecimento das novas linguagens do conhecimento biológico, desenvolvimento da imunologia, biologia molecular, imunogenética e proteômica, entre outros. O exemplo salutar, diria fantástico, do trabalho de professores que tinham posições divergentes, Kika e Pascoal, na política universitária e até na partidária, que se reuniam para discutir temas de pesquisa médica no mais alto nível, deixando suas diferenças do lado de fora da sala. Este exemplo é único. O grupo propôs e organizou o primeiro e segundo encontro internacional sobre paracoccidioides de oidomicose em 79 e 82, na cidade de Botucatu e em Barra Bonita, sob a presidência do Marcelo. Eu queria que qualquer um de vocês pensasse em organizar um encontro internacional em Botucatu em 1979. E que eu fui receber a Restrepo no Hotel 5 Estrelas de São Paulo e a hospedei no PHU. Finalizado, eu queria morrer. Bom, ok. Os participantes do segundo encontro, reunidos em assembleia, decidiram pela periodicidade de 3 anos e alternância de sede em relação a país e cidade, que vem se mantendo vivos com a realização do último encontro em 2017 em Foz do Iguaçu, no sul do Brasil.
O grupo de Botucatu teve atuação destacada na publicação do livro intitulado Para a Conquistador de Mycosis, tendo como editores Marcelo Franco, Carlos da Silva Lacaz, Ângela Restrepo e Gildo Del Negro, publicado pela CRC Press nos Estados Unidos, em Boca Raton, em 1994. Portanto, conseguiu publicar um livro sobre a doença que eles não têm lá nos próprios Estados Unidos. Estou certo que a disciplina de EMI contribuiu de maneira relevante no desenvolvimento das atividades, com intensa retroalimentação do ensino e do atendimento médico. A emergência da AIDS. Na década de 80, o mundo se deparou com o aparecimento de uma síndrome caracterizada pela presença de doenças oportunistas em pacientes previamente imunocompetentes, que foi denominada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, cuja etiologia foi posteriormente identificada, o vírus da imunodeficiência humana, HIV na síndrome. A região de Botucatu não fugiu à regra, e casos foram diagnosticados nessa região ao procurarem nosso HC. Iniciou-se um grande trabalho para atendimento desses pacientes, não só na enfermaria de doenças tropicais, como na de dermatologia inicialmente, e mesmo nas áreas cirúrgicas, pois o risco de uma transmissão durante a cirurgia preocupava os cirurgiões. Para piorar, os medicamentos disponíveis não apresentavam atividade sobre esse vírus, os médicos não sobre esse vírus. Anteriormente, ao refletir sobre a história da medicina, pensava em como se sentiam os médicos ao fazer um diagnóstico e não saber o que fazer. O que dizer aos pacientes e seus familiares? Além disso, essa doença discriminava o paciente e os que com eles conviviam. Parece incrível, mas estávamos vivenciando esse tipo de situação. No entanto, a disciplina foi capaz de se organizar para vencer os novos desafios, oferecer o que se tinha de melhor aos pacientes. E, sem dúvida, o melhor era o cuidado médico geral e o apoio, pois para muitos deles, o médico era seu último amigo, seu último parente, pois foram abandonados por seus familiares. Muitos médicos não suportaram a pressão de atender esses pacientes, principalmente nas condições disponíveis na época. Felizmente, contávamos com a professora Lenice Rosário de Souza, que se dedicou ao atendimento desses pacientes como nunca se poderia imaginar. E com o professor Meira, que projetou e construiu serviços em ambulatórios especiais, que passou a oferecer condições dignas para o atendimento de uma competente equipe multidisciplinar, inclusive com profissionais não médicos, como psicólogos e dentistas. Poucos fariam tanto por esses pacientes. Ao focalizar esse desafio, lembrei-me que a disciplina enfrentou a epidemia de meningite meningocócica na década de 70 e a epidemia de gripe H1N1 e o surto de febre amarela em passado recente, situações que exigiram procedimentos especiais cujos resultados foram totalmente satisfatórios. Programas de aprimoramento profissional. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo passou a oferecer programas de aprimoramento profissional a profissionais não médicos, que deveriam receber treinamento em faculdades de medicina. Esses programas tinham 1 ou 2 anos de duração, agora sempre 1 ano, e tinham como objetivo a formação de profissionais especializados em várias áreas. O Departamento de EMI, que inicialmente não aprovou o desenvolvimento desse programa, veio posteriormente adotá-lo. E a disciplina de EMI, ao longo dos anos, passou a ter vários programas na área de imunologia, micologia médica, nutrição, acidentes por animais peçonhentos e doença de Chagas. Esses programas contribuíram para o desenvolvimento do laboratório de pesquisa e para a preparação de futuros mestrandos da especialidade. Acidentes por animais peçonhentos. Escrevi bem pouquinho, porque eu já sabia que o Benê ia usar 50% do tempo para mostrar o observado. É absolutamente injusto. À medida que os professores da EMI completavam sua formação e sua pós-graduação, passaram a considerar o desenvolvimento de novas áreas de pesquisa, vinculados ou não aos temas estudados no mestrado e doutorado. O professor Barraveira abraçou estudos assistentes por animais peçonhentos e os próprios agentes causadores dessas doenças. Criou o Centro de Elementos Animais Peçonhentos, captou recursos e construiu instalações do centro, inicialmente no Bem Júnior e a seguir em área da Fazenda Lajeado, que conta com laboratórios muito bem equipados e uma equipe coesa e bem preparada. Além disso, criou a linha de produção de soro antiapírico, picadas de abelha,
e de substâncias cicatrizantes, derivados do veneno de cascavel. Por fim, criou o periódico Journal of Animals and Toxins, Including Tropical Disease, publicado online com eficiente equipe editorial. Programa de pós-graduação. Há muitos anos, em reunião da disciplina de EMI, foi sugerida a ampliação do número de vagas para o programa de residência médica, solicitação que tinha sido feita pela dermatologia. O professor Meira foi contra essa proposta, justificando que não haveria demanda suficiente para essas vagas, diferentemente do que ocorria com a dermatologia, sempre num grande número de candidatos. Na oportunidade, disse que se a proposta era crescer, se deveria propor um programa de pós-graduação em doenças tropicais, o que foi prontamente aceito. Após a discussão da disciplina, optou-se por receber alunos médicos e não médicos. Como a CAPES não autorizava a matrícula de profissionais não médicos em programas de faculdades de medicina, o professor Meira propôs duas modalidades no mesmo programa: medicina tropical, destinada a médicos, e biologia tropical, destinada a não médicos. Certo? Que foi aceito pela CAPES. Essa era uma característica do Meira. Lutava, achava o caminho, por circuito e resolvia o problema. Muito bom. Uma vez mais, a multidisciplinaridade imperou e foram convidados para integrar o corpo docente, além de docentes da disciplina, professores das áreas da disciplina, professores das áreas de microimuno, enfermidades infecciosas dos animais e bioestatística, entre outros de diferentes instituições, pertencentes ou não ao MESP. Mas, para receber os pós-graduandos não médicos, era necessário equipar e desenvolver o laboratório da disciplina, o que foi feito com recursos captados com projetos de pesquisa e com uma atividade assistencial desenvolvida por seus médicos residentes com supervisão docente em Matupá, Mato Grosso. O laboratório continua melhorando, já contribuiu para o desenvolvimento de muitas dissertações e teses e deverá ser implementado continuamente de forma a oferecer melhores condições de pesquisa. A construção dos prédios da Unipex e da UPCLIN trouxe importante apoio adicional à execução das nossas pesquisas. Ao abordar esse item, não posso deixar de citar a atuação da professora Jussara Marcondes Machado. Sua atuação foi decisiva em um momento crítico do nosso programa, e só a sua visão lúcida do que precisava ser feito e sua coragem em fazer podem explicar sua recuperação do programa. O próximo objetivo do programa é evoluir para a nota 6 e todos os esforços estão sendo feitos para isso, sob a coordenação do Carlos Maga, Castelo Branco, Fortaleza. Infecções hospitalares, vou usar o termo antigo, certo? A contratação do professor Carlos Maga, Castelo Branco, Fortaleza, contribuiu para o desenvolvimento da área de infecções hospitalares, hoje denominadas infecções relacionadas à assistência, em saúde. Ele foi responsável pela organização desse serviço no Hospital Estadual do Bauru, em convênio com a Faculdade de Medicina de Botucatu, e a seguir assumiu essa função em nosso HC. Os médicos residentes do programa de infectologia, denominação atual, fazem estágio nesse serviço. Essa linha de pesquisa ganhou grande impulso no programa de pós-graduação em doenças tropicais, com a publicação de muitos artigos em periódicos voluntários. Reuniões clínicas. A disciplina de EMI sempre fez reuniões clínicas para a discussão de casos selecionados pelos médicos residentes, que eram apresentados pelos internos e discutidos por um médico residente, e a seguir por todos os docentes, do menos para o mais graduado. Depois de algum tempo, passamos a registrar em livros casos discutidos e os participantes das reuniões. Tive o prazer de ver alcançada a marca de 1000 casos, o que dá uma ideia da contribuição dessas reuniões para a formação dos nossos alunos, médicos residentes e docentes. Reuniões anatomoclínicas. A disciplina de EMI e o Departamento de Patologia realizaram reuniões anatomoclínicas mensais de fevereiro a novembro de cada ano, com duração de 1 hora, e em que o caso era apresentado e discutido por um médico residente da EMI. A seguir, o médico residente de patologia apresentava os achados de micrópsia e sua interpretação da causa mortis. Por fim, realizava-se uma discussão sobre pontos específicos. Durante os muitos anos em que coordenei essas reuniões pela disciplina de EMI, tive como parceiros, inicialmente, os professores Marcelo e Montenegro. Depois, a professora Cuni
e, por fim, o professor Vicente. Essas reuniões sempre se caracterizavam pela qualidade e contribuição ao entendimento da doença em seus aspectos mais diversos. Agradeço muitíssimo ao Departamento de Patologia por essa parceria, em especial a seus médicos residentes e aos docentes supracilados. Depois da apresentação desses aspectos, tirei algumas conclusões sobre o que aconteceu com a disciplina de TI. Algumas características. Boa formação de seus docentes, investiu-se nisso. Grande preocupação com a formação de seus alunos de graduação, pós-graduação, médicos residentes e aprimorados. Valorização das atividades multidisciplinares. Desenvolvimento de atividades de extensão universitária. Capacidade de adaptação a situações de surtos e epidemias. Predomínio do ensino formativo. Discussões livres e abertas entre seus componentes, seguida de convergência depois da decisão definitiva. Embora eu tenha lhe referido em geral a disciplina de EMI, citando de forma pontual alguns docentes, é fundamental registrar a importância do líder dessa equipe, na pessoa do professor Domingos Alves Meira, pela orientação segura, pelo exemplo de dedicação e seriedade, por nos mostrar o caminho do crescimento qualitativo e por demonstrar que muitas vezes é preciso coragem e resignação para não desviarmos do caminho que traçamos. Ao professor Meira, rendo minhas sinceras homenagens. Ao finalizar minha fala, gostaria de me dirigir ao professor Ulloa-Cinto, criador do Núcleo de Ciência da Saúde a ser implantado em Botucatu, ao professor João Alves Meira, presidente do Conselho Deliberativo, e ao professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, assessor do professor João Alves Meira nesse conselho, e responsável pela implantação da FCBB, que talvez até esteja no salão nobre nesse momento. A eles gostaria de dizer: a disciplina de EMI cumpriu sua missão exatamente como os senhores planejaram. Muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento do professor adjunto Pascoal Barretti. Novamente agradecendo a presença de todos, reiterando os cumprimentos a todo o grupo de professores, servidores técnicos administrativos, residentes e pós-graduandos na disciplina de doenças infecciosas e parasitárias. Eu declaro encerrada as atividades da mesa de leitura. Convido a todos para permanecer nos seus lugares para as homenagens às pessoas que contribuíram com a disciplina e suas demais atividades. Passaremos então às homenagens que serão entregues pelos alunos da Liga de Infectologia. Assim, solicitamos aos homenageados presentes que se levantem e venham até ao lado esquerdo do palco para receber essa homenagem. Serão homenageados docentes, servidores técnico-administrativos, médicos contratados, residentes e aprimorandos atuais e os primeiros pós-graduandos. Os nomes estão em ordem alfabética. Alexandre Albuquerque Bertucci, Alexandre Naime Barbosa, Ana Silvia Sartori Barra Vieira, Seabra Ferreira, Andréia Machado Winkler, Ariane Gomes Paixão, Augusto César Montelli, Benedito Barra Vieira, Bruna Quirino da Silva Giorgetto, Bruno Cardoso de Oliveira, Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, Carlos Roberto Gonçalves Lima, Conceição Pacaroni, Conceição Vadilete, Cristina Aparecida Mengue, Daniela Araújo Vilela, Denise de Cássia Moreira Zornoff, Diana Zaparoli, Érica Alessandra Pelisson Nunes da Costa, Evanil Pires de Campos, Felipe Augusto de Lucena Oliveira, Fernanda Saad Rodrigues, Gabriel Berg de Oliveira, Helena Alvarenga Sardenberg, Henrique Saburo Chiroma, Isabela Fontes Avólio, João Paulo Vasconcelos Poli, Jonas Atik Sawazaki, José Luiz Alves, Juliana de Fátima da Silva, Juliana Medeiro da Silva, Júlio César Botari, Jussara Marcondes Machado, Lenício do Rosário de Souza,
Letícia Chama Lastoria Kurosawa, Letícia Murbach, Letícia Verona Dragoni, Lívia Cristina Ambrosio, Lívia Maciel Saad Rosner, Luciana Luquezzi Rodrigues Alves, Luísa Esperandio Arantes, Maria Cecília Binder, Maria de Lourdes Ribeiro de Souza da Cunha, Maria Júlia de Souza, Maria Odete Simão, Marli Carnieto, Michele Kimi Listone Nishi, Mônica Balvarte Mendes, Nayara de Oliveira Gonçalves da Silva, Paolo Andreotti, Paulo Bravin, Paulo Câmara Marques Pereira, Raquel Cristine de Nascimento, Raquel Bueno Rodrigues, Reinaldo José da Silva, Ricardo Augusto Monteiro de Barros Almeida, Ricardo de Souza Cavalcante, Rinaldo Pôncio Mendes, Rodrigo Matos dos Santos, Rui Seabra Ferreira Júnior, Sebastião Pires Ferreira Filho, Silvia Maria Fátima de Sante, Solange Saco Cagliari, Stefane Valentine Ferreira Proença, Thaisa Sobral Antonelli, Thiago Aurélio Luiz Firmino e Valéria Drummond Nagem Aragão. Peço que todos se reúnem para uma foto do grupo, para lembrar desse momento. Continuando as atividades do nosso Jubileu de Ouro da disciplina de moléstias infecciosas e parasitárias, Infectologia Unesp, daremos prosseguimento ao curso de atualização médico-científico em infectologia. Teremos 10 minutos apenas de intervalo, por conta de pequeno atraso que houve na programação. Portanto, retomaremos os trabalhos pontualmente às 18h30. No andar térreo será fornecido um breve coffee break.